Olá, tudo bem? O meu nome é Clis, eu sou educadora do curso de farmácia e atendente de pessoas, sou farmacêutica e nesse mês de outubro eu vim falar com vocês sobre verdadeiros e falsos sobre o câncer de mama, a quimioterapia do câncer de mama, o diagnóstico dessa doença, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir muita coisa interessante. Antes de iniciar a nossa live, peço para você não esquecer de seguir a página do Sebrae e de estar atento também às informações que são postadas no grupo do WhatsApp do curso de vocês. Só assim vocês vão conseguir se manter totalmente antenados e ligados nas novidades que nós temos todas as semanas. São vários cursos, palestras, lives, mini cursos, bem bacanas para que vocês possam estar participando e interagindo conosco. Outra informação importante é que todas as fontes que eu utilizei estão aqui embaixo no slide, tá? Então, após a nossa live, você pode também acessar esses sites de institutos e hospitais de oncologia para você pegar ainda mais informações e estar por dentro desse assunto. Então, vamos lá. O câncer de mama, ele é o crescimento descontrolado das células do tecido mamário. Essas células adquiriram essas características, anormais, por conta de mutações que elas sofreram no interior do seu gene, do seu material genético. Essa doença ocorre principalmente em mulheres, mas homens também podem ter câncer de mama. Então é importante que o homem também realize o autoexame. Embora muitos tipos de câncer de mama se apresentem como um nódulo, nem todos eles são assim. Alguns outros vão apresentar apenas sinais e sintomas diferentes de nódulos, mas que precisam também ser observados e levados a sério, tá bom? Então, qualquer anomalia que você identificar na sua mama, procure o seu ginecologista ou mastologista. Mas, Clis, quais podem ser esses sinais e sintomas que eu preciso ficar atenta? Pode apresentar inchaço de uma parte ou da mama como um todo, pode ficar vermelho, que é o que a gente chama de eratema, pode apresentar inversão do mamilo, irritação ou abaulamento de uma parte da mama, ela tem a sua morfologia, que normalmente é arredondada, alterada, pode apresentar espessamento, então uma parte mais grossa no mamilo, ou retração dessa pele. Pode ter também eliminação de secreções, que pode ser uma secreção mais serosa, mais esbranquiçada ou amareladinha, como um óleo, como pode ser uma secreção sanguinolenta, uma secreção avermelhada, com sangue. E outra característica comum também são os linfonodos aumentados. Mas o que é isso, Clis? Linfonodos aumentados são aquelas ínguas. Sabe aqueles gânglios inchados, aquelas ínguas que às vezes a gente apresenta embaixo da axila ou próximo da axila por conta de um processo inflamatório no nosso organismo? É a mesma coisa, tá? Então, linfonodos aumentados são ínguas que são comuns de aparecerem em processos inflamatórios e também pode aparecer durante o surgimento do câncer de mama. Vale a pena lembrar que na grande maioria dos casos, a vermelhidão e o inchaço, assim como essas ínguas, são provocadas por processos inflamatórios ou infecções na mama conhecidas como mastite, tá bom? Principalmente se vem acompanhada de dor. Mas ainda assim você precisa procurar um ginecologista ou um mastologista para poder identificar certinho a doença e realizar o tratamento. Também é importante entender que nem todo nódulo que surge na mama é câncer. Alguns nódulos são tumores benignos, que são crescimentos anormais também, mas que não vão se disseminar para outros tecidos, tá? Mas mesmo sendo benigno, precisa procurar um especialista, porque alguns nódulos benignos, eles acabam aumentando o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, nós vamos falar sobre verdadeiros e falsos em relação ao câncer de mama, ao diagnóstico e ao tratamento dessa doença. Tá preparado?
Vamos lá, então. Eu vou colocar a frase e você já vem aqui com um verdadeiro ou falso de resposta e a gente vê se tá certo, ok? Só há um tipo de câncer de mama. Falso. São vários os tipos de câncer de mama, cada um tem um nome e sobrenome diferente. Por esse motivo que as respostas à terapia e à evolução da doença também são diferenciadas. Tem tumor que ele é restrito à mama e tem tumor que ele escapa e vai indo para outros tecidos. Tem tumor que cresce devagarzinho, tem tumor que cresce muito rápido. Então, tem várias peculiaridades que precisam ser avaliadas por um especialista para que possa se determinar qual a melhor forma de tratar esse câncer de mama. Não tenho histórico familiar. Nunca terei tumores nos seios. Falso também. Nenhuma mulher está imune ao câncer de mama. Mesmo que na sua família não tenha ninguém com câncer de mama, você ainda tem uma chance de 12% de desenvolver essa doença. Então, mulheres, nós não estamos de fora dessa. Nós precisamos realizar o autoexame mensalmente para que, caso surja a doença, a gente consiga detectá-la logo no início. É importante também lembrar da mamografia, tá bom? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O autoexame, ele é importante, mas ele é apenas um complemento, tá bom? A mamografia não deve ser descartada. O câncer de mama pode ser causado por um trauma nos seios. Falso. Nenhuma batida ou trauma é capaz de desencadear o tumor, tá bom? Não é porque você sofreu um acidente, bateu, gerou uma lesão, um hematoma, um inchaço que você vai desenvolver um câncer de mama. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas quando a gente passa por uma situação dessa, a gente consegue avaliar melhor, a gente lembra, né, de avaliar melhor o surgimento da doença. Carregar o celular no sutiã pode causar câncer. Falso. Muitas mulheres usam o sutiã como um bolso secreto, né? Então carrega lá dentro dinheiro, celular, chave, papel. Só que o risco de carregar essas coisas no sutiã é de desenvolver uma infecção, uma mastite, uma micose, porque são materiais sujos, mas não um câncer de mama, tá bom? A radiofrequência que o celular elimina, que ele emite, não tem comprovação nenhuma de que possa gerar câncer de mama. Ainda assim, é melhor que você evite de deixar o seu celular nos seios, porque assim como não há comprovação que causa, também não há comprovação que não causa câncer de mama. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Deixe o seu celular o mais distante do corpo possível, para evitar que essa radiofrequência possa acabar interferindo em alguma função do seu corpo, tá bom? Mulheres com câncer de mama não podem manter relação sexual. Falso também. A doença ela não impede que a mulher tenha uma vida sexual normal. A outra afirmação também, que é de que a atividade sexual ela reduz a chance de desenvolver câncer de mama. Isso também não é real, tá bom? Apesar das N maravilhas, né, que o ato sexual ele provoca no nosso organismo ao liberar hormônios e neurotransmissores que vão nos dar sensações de bem-estar e de prazer, não está relacionado à proteção contra o câncer de mama. Então, o ato sexual não previne o câncer de mama, mas o câncer de mama não impede o ato sexual. Emoções negativas, como estresse, mágoa e raiva, podem causar câncer. Mentira, isso é falso. Nenhum tipo de câncer vai surgir porque você está triste ou porque você está depressiva, não importa qual o nível da depressão, tá bom? As emoções, elas não têm capacidade de se transformar em tumor. Se você
Se a paciente apresentar um tumor em um momento de depressão ou um momento pós-traumático, é porque houve uma mutação ali e coincidiu com o período de depressão ou tristeza que ela passava. Apenas mulheres acima dos 50 anos podem ter câncer de mama. Falso também, tá, galerinha? Apesar de ser raro, existem mulheres que desenvolvem o câncer de mama mais nova, tá? Mais cedo do que a maioria das mulheres, por uma predisposição genética ou por uma exposição excessiva à radiação na região torácica, por exemplo, tá bom? Então, a partir dos 40 anos, a mamografia já é indicada. E antes dessa idade, é importante realizar o autoexame e, em alguns casos, o médico ginecologista ele pede até mesmo um ultrassom mamário para ver como que está o seu tecido, tá ok? Câncer de mama pode ter cura. Verdadeiro. Aqui, muitos fatores devem ser considerados, tá? O que é avaliado? O tamanho do nódulo, se esse câncer ele se desenvolve muito rápido ou não. Desculpa. Se ele é uma doença que dissemina para outros tecidos ou não. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Quanto menor a lesão identificada, maior a chance de cura. Se eu fizer o autoexame todos os meses, eu não preciso fazer mamografia. Falso. Por quê, Clis? Embora o autoexame ele auxilie muito no diagnóstico precoce do câncer de mama, é importante você fazer a mamografia, porque o autoexame, a palpação, né, ela detecta caroços maiores, enquanto a mamografia, ela consegue identificar o início de um tumor na fase em que a lesão ainda é muito pequenininha. Então, a mamografia ela não deve ser descartada, mesmo que no autoexame você não consiga identificar nenhum nódulo, tá ok? Posso fazer mamografia no período menstrual? Pode, correto. Não há problema nenhum de fazer mamografia no período menstrual. Só que alguns dias antes, cerca de 3 dias antes, a gente fica mais dolorida. Então pode ser desconfortável fazer a mamografia nos 3 dias que antecedem a menstruação, porque a mama fica mais dolorida, mais sensível, mas nada impede também que o exame seja realizado. Desodorante pode causar câncer de mama? Falso. Tudo indica que essa história começou porque no desodorante tem sais, né, de alumínio que vão impedir a transpiração. Mas a Anvisa assegura que não existe relação entre esses sais de alumínio e o surgimento de câncer de mama. Então, pode usar desodorante, pode usar antitranspirante à vontade, que ele não vai levar ao surgimento de câncer de mama porque ele está bloqueando a sua transpiração, tá ok? A terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco. Verdadeiro. A terapia, ela costuma ser utilizada em mulheres na pós-menopausa, tá? Para melhorar os sintomas do climatério, que é aquela fase entre a última menstruação e a pós-menopausa. E também para auxiliar a reduzir a osteoporose. Porém, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente fala do uso de estrogênio e de progesterona. Esses hormônios, eles acabam comprometendo as alterações das glândulas mamárias, tá? Que são naturais de serem sofridas com o avanço da idade. Isso leva, então, ao aumento de desenvolver um câncer de mama, caso o tratamento seja por tempo prolongado, tá ok? Amamentar protege contra o câncer de mama. Verdadeiro, principalmente se a gestação for antes dos 30 anos de idade. Precisa também considerar o período de aleitamento, né? Não vale amamentar um mês,
A gente considera um período de amamentamento, de amamentação ou aleitamento de 1 ano, 2 anos. Quanto maior o tempo de aleitamento materno, maior a proteção. Mas por que, Clis? Qual a relação em amamentar o meu bebê e estar protegida contra o câncer de mama? Durante o processo gestacional e durante o período de amamentação, o ciclo menstrual ele é reduzido. Então você fica menos tempo exposta ao estrógeno, que é aquele hormônio que a gente falou no slide anterior, certo? O estrógeno ele acaba gerando alteração nas células mamárias. E essa alteração pode levar a mutações e fazer desenvolver o câncer de mama. Então, quanto menos tempo você menstruar, quanto menos tempo você estiver exposta ao estrógeno, mais protegida você está contra o câncer de mama. Por isso, o aleitamento e a gestação são formas de se proteger contra essa doença. Olha que bacana, né? Quem menstrua muito cedo ou é mãe depois dos 30 anos tem maior probabilidade de desenvolver a doença, se comparado a uma paciente que menstruou mais tarde e que foi mãe mais cedo, tá ok? É verdade, o risco aumenta porque essas mulheres vão menstruar por mais vezes. Consequentemente, elas vão estar expostas durante mais tempo ao hormônio estrogênio que a gente vem falando nesses últimos slides. Quando ela fica exposta a estrogênio e progesterona durante longo período da sua vida, a chance de desenvolver um câncer de mama é maior, porque o estrogênio ele estimula as células da glândula mamária a se reproduzirem, ele altera o funcionamento dessas células, ele altera o metabolismo delas. Então, quanto menos tempo eu estou exposta a esse hormônio, menor a chance de desenvolver o câncer de mama. Mulheres com seios pequenos têm menos chance de ter câncer de mama. Falso também. A quantidade de tecido mamário ela é muito semelhante em todas as mulheres. O que diferencia o tamanho dos seios de uma mulher para outra é a quantidade de tecido gorduroso que tem ali. Então, o tamanho dos seios ele não aumenta e nem diminui a chance de uma mulher desenvolver o câncer de mama. Mulheres obesas ficam mais susceptíveis à doença. Aí sim, verdade. Por quê? O excesso de peso, ele acaba sendo prejudicial porque o tecido gorduroso, ele aumenta os níveis de estrogênio e a gente já veio falando sobre isso. Quanto mais exposta eu estou ao estrogênio, maior a chance de desenvolver câncer de mama. Então, o tecido mamário em si não interfere. O tecido adiposo, o tecido gorduroso em geral do seu organismo já passa a interferir então e te tornar mais susceptível a desenvolver essa doença. Homens não têm câncer de mama. Falso, a gente comentou sobre isso, certo? O câncer de mama, ele é um câncer tecidual específico do tecido mamário. O tecido mamário, ele está presente em homens e está presente em mulheres. Porém, em homens é muito raro o surgimento do câncer de mama e não existe exame de rastreamento para homens, tá? Então, ele precisa apenas realizar o autoexame regularmente e ao identificar um nódulo ou alguma alteração morfológica da sua mama, ele deve procurar um mastologista. E aí sim será indicado exames diferenciados para ele, como um ultrassom ou uma ressonância magnética, para identificar melhor e visualizar melhor esse nódulo que foi formado no interior da sua mama. Homens que usam algum tipo de anabolizante ou que são obesos podem também apresentar aumento das mamas. Por isso, eles também devem procurar um mastologista.
Praticar uma atividade física ajuda na prevenção. Verdadeiro. Se você caminhar durante 30 minutos do seu dia, já é o suficiente para ajudar a prevenir o surgimento do câncer de mama, tá bom? Além disso, a atividade física ela vai trazer muitos outros benefícios. Por exemplo, manter os ossos fortes e a cabeça tranquila. Gente, a mulher com a cabeça tranquila, ela não quer guerra com ninguém. Se você cuidar da sua saúde mental, boa parte das doenças físicas não vão aparecer. E uma das formas de você cuidar da sua saúde mental é realizando atividade física, tá bom? Então, ó, a gente já tem falado sobre vários temas aqui dentro. Faça atividade física, regule a sua alimentação, porque você vai conseguir prevenir o surgimento do câncer de mama fazendo mudando, né, as suas atitudes, tá ok? Então cuide bem da sua rotina, porque ao cuidar da sua rotina você previne o surgimento de várias doenças, incluindo o câncer de mama. Certos modelos de sutiã favorecem o surgimento de câncer. Falso. Na internet, né, circulam alguns boatos de que aqueles sutiãs com araminho, eles acabam prendendo a circulação sanguínea e a circulação linfática, e que isso iria levar a uma predisposição ou facilitaria o surgimento do câncer de mama. Entretanto, os oncologistas, que são especialistas no assunto, afirmam que nunca encontraram nenhuma evidência de que o sutiã ele vai estar ligado a casos de câncer. Então, se você gosta de usar o sutiã com ferrinho para manter os seios mais elevados, mais bonitinhos, ok. Você pode utilizar o seu sutiã sem preocupação nenhuma, que ele não está relacionado ao surgimento dessa doença. A mulher que retira o tumor, ela perde a mama. Falso. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama, ela faz parte do tratamento contra o câncer, tá? Mas há a reconstrução. A reconstrução do tecido mamário, ela pode e deve ser feita assim que possível, logo após a cirurgia, tá bom? Então, o mastologista e o cirurgião plástico, eles vão ali conversar entre si para realizar esses dois procedimentos de forma rápida para que a mulher ela não tenha esse desconforto de ficar durante um longo período sem a mama, tá? Existem diversas técnicas de reconstrução que podem ser utilizadas, como próteses mamárias, expansores e até mesmo o que a gente conhece como enxerto, que é utilizar a própria musculatura e pele da paciente para repor o tecido mamário, tá bom? Próteses de silicone podem causar câncer. Falso, não tem nenhuma relação entre câncer de mama e prótese de silicone. Tá bom? Então, se você quer investir em seios fartos, porque isso vai te fazer se sentir bem consigo mesma, faça, não tem problema nenhum em relação a isso. Você não vai desenvolver um câncer de mama por conta da prótese. Mas é importante lembrar o seguinte: a prótese ela dificulta um pouco o diagnóstico do câncer de mama, tá bom? Então, para pacientes com prótese de silicone, há alguns outros procedimentos a serem realizados para prevenção e diagnóstico do câncer de mama, e a gente vai falar deles já já. É preciso retirar toda a mama para tratar o câncer. Falso. Nem toda cirurgia precisa ser para retirada total da mama. É possível você realizar uma cirurgia menor, retirando apenas parte da mama e lembrando, após a retirada do tecido, é possível reconstruir o tecido mamário, tá bom? Então você não vai ficar sem a sua mama, você vai poder reconstruir esse tecido depois. Aqui, ó. Próteses de silicone
podem dificultar o diagnóstico por meio da mamografia. Verdadeiro. Apesar de não representar um fator de risco para a doença, a prótese ela pode dificultar o diagnóstico. Então, no caso de suspeitas de câncer de mama, ou até mesmo para prevenção, os médicos eles acabam solicitando alguns exames complementares. Por exemplo, ultrassom das mamas e ressonância magnética, porque aí ele consegue visualizar melhor o interior das mamas, visualizar melhor o tecido mamário e identificar algum nódulo ainda no início, caso este surja. Existe exame que determina se tem uma mutação genética para o câncer de mama. Verdadeiro. Inclusive, a Angelina Jolie, ela fez um procedimento para retirada do tecido mamário, justamente porque em um teste de determinação genética para câncer de mama, ela identificou que poderia vir a desenvolver essa doença. Então, ela já fez uma cirurgia preventiva para reduzir esse risco. Esses testes, eles são realizados também no Brasil, são realizados apenas em redes particulares de saúde, tá? E aí o que eles fazem? Eles fazem um rastreamento genético para identificar a mutação do câncer de mama. Caso você tenha essa mutação genética, o risco de desenvolver o câncer é muito grande, então você já pode fazer uma cirurgia preventiva para evitar o surgimento do tumor. Esse exame ele é chamado de painel NGS risco hereditário de câncer. Tá? Ele não serve apenas para câncer de mama. Dentro desse painel há várias mutações, há vários genes, né, que são rastreados. Então, para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo uterino, câncer de próstata e por aí vai, tá bom? Que vai determinar, então, através de uma coleta sanguínea, se você tem predisposição a desenvolver a doença. Esse exame ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas é muito importante que você também não se prenda tanto a isso, tá? Lembra que eu falei de cuidar da sua saúde mental? É fundamental que você mantenha a sua mente livre de pensamentos que podem acabar te trazendo tristezas ou frustrações, tá? Mas o controle preventivo, a prevenção da doença, ainda assim é importante. Então, se na sua família você apresenta parentes de primeiro grau, como pais, irmãos e filhos com câncer de mama, você pode realizar esse exame para identificar se você tem essa mutação genética, tá ok? A radiação emitida pela mamografia, ela é muito arriscada. Falso. A mamografia, ela utiliza raio-x, né, para formar a imagem da mama, mas é um curto período de exposição a esses feixes de raio-x. E são feixes de baixa energia, tá bom? Então, não é arriscado você fazer a mamografia. Muito pelo contrário, se você for comparar o benefício que a mamografia traz ao ser realizada, o risco é muito baixo, tá bom? A mamografia, ela identifica o nódulo no início, ela identifica o nódulo ainda em formação. Então, é muito importante realizar a mamografia anualmente ou conforme a orientação do seu ginecologista. A mamografia dói. Nem verdadeiro e nem falso. Isso depende muito, tá bom? A mamografia, ela é um exame muito rápido. E ela pode provocar em algumas mulheres, dependendo da sensibilidade dela, uma dor que é tolerável. Tá? É normal sentir um desconforto provocado pelo exame, mas é algo muito breve, porque o exame ele é rápido. Então, tem algumas coisas que podem ajudar a diminuir a dor. Por exemplo, não é tossir.
Por exemplo, você pode não marcar o seu exame para o seu período pré-menstrual. Lembra que a gente falou que nos 3 dias que antecedem a menstruação a gente fica com o seio mais dolorido e isso pode aumentar o desconforto durante o exame? Então não marque nesse período. Outra coisa que ajuda mantenha a sua mente mais tranquila, tá bom? Se você fica muito tensa durante a realização do exame, você vai sentir um desconforto maior. Muitas vezes a gente sente dor porque a gente está com medo, tá? Então mantenha a sua mente mais tranquila, se organize, se projete mesmo para ir fazer a sua mamografia, para que você fique mais relaxada. Informe o profissional durante o exame se você está dolorida. Informe para ele que ele vai ajustar a máquina de forma que não comprometa o exame, mas que também não te cause um desconforto maior do que o necessário para realizar o exame naquele momento. Tá ok? Quimioterapia é o único tratamento para o câncer de mama. Falso. O tratamento do câncer de mama, em alguns casos, ele pode ser apenas cirúrgico, apenas retirada daquele tecido. Mas também existem outras formas de tratamento que fogem da quimioterapia, que é o caso da radioterapia e de medicamentos de uso oral. Por exemplo, anastrozol, tamoxifeno, metotrexato, são medicamentos que são utilizados para o tratamento do câncer de mama, são de uso oral e as reações adversas para o paciente são muito menores se comparadas à quimioterapia. Ah, Clis, então eu posso escolher qual que vai ser o tratamento caso desenvolva o câncer de mama? Não, não pode escolher, tá? Quem faz a determinação do tratamento é o médico. Lembra que a gente comentou, há nomes e sobrenomes diferentes, há vários tipos de câncer de mama. Há aqueles que se desenvolvem lentamente, aqueles que se desenvolvem muito rápido, aqueles que ficam só no tecido mamário e há aqueles que correm para outros tecidos. Há câncer que é identificado no início, há câncer que é identificado já tardiamente. Então, tudo isso vai influenciar em qual será a forma do tratamento. E a única pessoa que pode determinar isso é o especialista, tá bom? Então, o oncologista que vai determinar como deve ser realizado o tratamento. Se pode ser apenas cirúrgico, se vai ser uma cirurgia associada a uma rádio, se vai ser uma cirurgia associada a uma químio, se vai ser uma cirurgia associada ao medicamento. É ele quem determina a melhor forma de se tratar esse câncer, já que ele conhece os tipos de câncer existentes e vai saber qual que é o daquela paciente. Todos os pelos do corpo caem com a quimioterapia. Verdadeiro. Todos os pelos do corpo caem, assim como o cabelo do couro cabeludo. Mas não é o fim da vida. Nós, como mulheres, temos uma vaidade muito grande em relação às nossas madeixas, certo? Então, o fato de saber que o tratamento vai levar à queda do cabelo, às vezes leva essa mulher a um processo depressivo, a um processo de tristeza. Ela fica com vergonha, às vezes, de sair de casa porque ela está careca. E, meninas, há vários grupos de apoio a pacientes com câncer que ensinam a fazer maquiagens maravilhosas, a usar lenços de formas diferentes, turbantes. Há também uso de perucas, o lenços, né, que tá na moda agora, que nem precisa estar careca para usar, certo? Então, não se prenda, tá? A esse período em que, por conta do tratamento, estará sem cabelo. Você é linda, você é mulher e você é super
pelo simples fato de ser quem você é. Você não é o seu cabelo, você não é o seu corpo, você não é a sua maquiagem, tá bom? Você é muito mais do que isso, você é a sua essência. O que você carrega dentro de você é o que importa, tá bom? E essa fase é uma fase, isso vai passar, tá bom? E a hora que isso passar, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho da mulher que você se tornou por ter conseguido ultrapassar mais uma fase difícil, mais uma barreira que a vida colocou na sua frente. Porque nós somos super e a gente consegue passar por todas elas assim, ó, tá bom? Então, o cabelo cai, mas não deixe que a sua autoestima caia junto com ele, tá ok? Quimioterapia vermelha causa enjoo. Verdadeiro. O enjoo com o tratamento da quimioterapia vermelha, ele é muito comum nos 3 primeiros dias após cada ciclo da quimioterapia. Então, para diminuir o enjoo, é importante reeducação alimentar, tá bom? Porque ela vai proporcionar uma melhora considerável na incidência desses mal-estar, desses enjoos. Quimioterapia aumenta a incidência de manchas provocadas pelo sol. Verdadeiro. A pele fica manchada e muito sensível, né, devido à exposição ao sol. Então é recomendado que pacientes oncológicos que estão em tratamento com quimioterapia utilizem o protetor solar, assim como todos os outros, né? Mas evitem exposição em horário de sol forte, tá bom? Então, a exposição ao sol ela deve ser realizada no início da manhã ou no finzinho da tarde, já indo para o noturno, quando o sol ele já fica mais fraquinho, tá ok? Que também não pode deixar de tomar sol. Lembra que a gente produz vitamina D, a gente sintetiza, né, a vitamina D quando a gente toma sol, porque pela alimentação a ingestão de vitamina D ela é muito baixa. Então é importante tomar sol, mas nos horários corretos. Aí vamos lá, eu falei para vocês que eu iria mostrar como que deve ser realizado o autoexame. Então, como a mama feminina ela é bloqueada, né, nas redes sociais, a gente tem que achar outras formas de conseguir mostrar como que deve ser feito. Eu trouxe para vocês uma bexiguinha cor-de-rosa para combinar com o nosso mês. E eu vou mostrar para vocês, então, como que deve ser realizado o autoexame. Todos os meses, você deve fazer o autoexame. É legal que você faça, por exemplo, durante o banho, porque aí você já está sem a sua roupa íntima, correto? Você vai colocar a sua mão aqui na nuca para você deixar o seu cotovelo bem elevado, e aí você consegue então ter acesso a uma região maior, completa, né, região total da sua mama. Quando você for fazer o autoexame, você vai fazer na axila, tá? Então você vem da axila para o tecido mamário. Por quê? Lembra que a gente falou das ínguas? Então você consegue identificar às vezes algumas ínguas ali na região da axila ou próximo a ela, tá? Então faça também ali. Na sua mama, o que você vai fazer? Você vai massageá-la com os dedos, tá? Fazendo movimentos em toda a sua mama, inclusive nos mamilos. Lembra que o mamilo ele pode ficar com o tecido espesso ou ele pode ficar retraído. Então, você vai passar por toda a mama, nas laterais, embaixo e no mamilo. Depois que você passou, então, os seus dedinhos pela mama, não sentiu nódulo nenhum, você vai fazer movimentos circulares com 2 dedos. Então, você vai circulando o tecido
para identificar se há algum nódulo ali. Fiz os movimentos circulares em toda a região da minha mama, passei com o movimento circular próximo aos mamilos e não encontrei nada. Qual que é a última etapa do autoexame? Apertar. Agora você vai apertar a sua mama em todos os pontos para identificar se há algum nódulo por ali, inclusive nos mamilos, tá bom? Então não esqueça, o autoexame ele deve ser realizado mensalmente. O braço deve estar atrás, tá, da cabeça, com o cotovelo elevado, para que você tenha uma extensão maior das mamas, para conseguir ter o acesso. Faça o teste na axila e na mama. Não deixe de realizar a mamografia. A mamografia, ela deve ser realizada anualmente ou conforme a orientação do seu ginecologista. A mamografia ela é indicada para pacientes a partir de 40 anos de idade. Então, antes dessa faixa etária, pode ser que o seu médico ele peça um ultrassom das mamas. Está tudo bem, não é que ele acha que você está com câncer, ele quer ver como está o seu tecido mamário. Então, faça o autoexame, não deixe de fazer a mamografia, não deixe de cuidar da sua saúde mental, de reeducar a sua alimentação e de praticar atividade física. Com essas 5 atitudes, você previne o câncer de mama. Gente, muito obrigada por assistirem essa live. Conto com vocês para a conscientização e a realização do autoexame, porque só assim a gente consegue identificar precocemente o câncer de mama e prevenir uma fatalidade por conta dessa doença. Lembrando que quanto mais cedo for identificado, maior a chance de cura dessa doença. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!